no unde koike, no puyanawake, puyanawa vakebu, puyanawa vakebu, no unde koike, no puyanawake, puyanawa vakebu, puyanawa vakebu, no kano panare, pana pana panare, roko vai jaike, jai jai. Agora nós vamos dar início à terceira mesa das religiões na segunda Conferência Internacional da Ayahuasca. Essa mesa que nós preparamos também no âmbito da Câmara Temática de Culturas Ayahuasqueiras, ela é intitulada Roda de Histórias e Causos dos Mestres Fundadores das Comunidades Tradicionais da Ayahuasca, Princípios e Valores Observados no Cotidiano. Eu sou a Flávia Burlamac, sou historiadora, sou professora da Rede Pública de Ensino, né? Eu participo da Câmara Temática de Culturas Ayahuasqueiras, representando o Centro Espírita, Obras de Caridade Príncipe Espadarte, e assim eu estou também representando este centro nesta conferência. Só um pequeno parêntese, né? Esse centro ele foi fundado em 1991 por Francisca Campos do Nascimento, que é popularmente conhecida por todos nós como Madrinha Chica. A Madrinha, ela iniciou sua trajetória espiritual no ano de 1957, com o próprio mestre Daniel. Ela chegou à casa do mestre num momento de dificuldade, né, no momento em que estava muito doente, e ela foi acolhida pelo mestre Daniel, né, e também foi, vamos dizer assim, preparada como irmã e como aparelho pelo próprio mestre Daniel. Ela permaneceu no Centro Espírita e Culto de Oração Casa de Jesus Fonte de Luz, casa fundada pelo mestre, por 34 anos, se afastando em 1991 e fundando o Centro Espírita Obras de Caridade Príncipe Espadarte. Esse centro completa 25 anos em novembro e a madrinha, ano que vem, em 2017, vai completar 60 anos de cumprimento da missão do mestre Daniel. Só um pequeno parêntese. Dando continuidade, nós vamos iniciar agora as apresentações dos nossos amigos. Essa mesa é uma mesa bastante especial. Eu estou bem à vontade aqui, porque eu estou entre amigos, né? Nós vamos começar agora pelos nossos amigos do mestre Ineu, da linha do mestre Ineu. Vamos começar pelo seu Francisco Costa do Nascimento. O seu Francisco, ele é advogado, licenciado em letras, é procurador jurídico do Iteracre, né? E frequenta o Centro de Iluminação Cristã Luz Universal, Ciclo Alto Santo, desde criança. Vou passar a palavra para ele agora. Boa tarde a todos e todas. Como já fui apresentado, e o tempo é breve, então a gente vai passar direto para o assunto. Mas antes, eu quero aqui saudar a todos, na pessoa do João Gomes do Nascimento, irmão da nossa digníssima madrinha Peregrina Gomes Serra, e também ao Paulo de Assunção Serra, que é o filho do coração do nosso mestre Raimundo Irineu Serra. No início da década de 60, a cidade de Rio Branco ela era pequena. Alô, muito pequena. E, para vocês terem uma ideia, aqui no local nós estamos nesse instante, era tudo floresta. A cidade era pequenininha. Nessa época, meu pai veio embora do Seringal para Rio Branco e foi exatamente morar na zona rural. E ficou nas imediações da terra do mestre Ineu. Quando foi um final de semana, uma sexta-tarde, o meu pai foi fazer uma visita na casa do seu Daniel Arcelino Serra. E no caminho, na trajetória, ele passou por uma casa abandonada, um local abandonado, onde tinha morado o seu Germano Guilherme, mas a dona Cecília, que é a mãe do Paulo. E quando a gente passava por lá, meu pai, a minha mãe e eu, o meu pai olhou para aquele local e disse, mas ô lugarzinho feio, ô coisa esquisita, como é que alguém consegue morar num lugar desse? Mas a casa estava abandonada. E nós passamos, fomos na casa do seu Daniel, o papai esteve por lá, conversou com ele, e na volta, voltou, foi para casa e continuou com a vida que a gente sempre levava. Uma família muito pobre, ele trabalhava de meieiro,
numa propriedade, tudo que ele fazia, a metade era do papai e a metade era do dono da terra. E a coisa foi ficando cada vez mais difícil, e o papai resolveu ir na casa do mestre Ineu, pedir um lugarzinho para morar, como muita gente fazia naquela oportunidade, naquela ocasião. E aí nós chegamos na casa do mestre Ineu cedo, um dia, e o tempo foi passando, até que o papai criou coragem, e falou: mestre, eu vim aqui porque eu trabalho ali na colônia do seu Chico Gonzaga, tudo que eu faço, a metade é dele, a metade é meu, está difícil. Se o senhor me arruma um lugar para eu colocar um roçadinho, fazer uma casinha. E o padrinho olhou para ele e disse: seu Epitácio, eu estava esperando o senhor aqui, faz tempo, muito tempo. Eu até tinha reservado um local para o senhor, um local muito bonito, mas o senhor custou. E chegou uma outra pessoa e me pediu esse local bonito, e eu não pude dizer não para a pessoa, então, pensando no senhor, mas eu tive que dar esse local para outra pessoa. Agora eu tenho um lugar ali. O lugar é muito feio, é muito esquisito, não sei nem se dá para morar. Mas eu vou dizer uma coisa para o senhor, seu Epitácio: local bonito, quem faz é o dono. Qualquer lugar que um dono queira faz ele ficar bonito. Se o senhor aceitar, o lugar é seu. O papai aceitou. Ele disse: eu só quero lhe pedir uma coisa. Eu sempre peço a todo morador, a toda pessoa que me pede um local para morar, que faça a sua casa 4 águas. 4 águas é aquela casa meio estilo pirâmide. Ele, na época, pedia que todos os moradores dali que viessem morar, fizessem a casa estilo 4 águas. Tá, o papai veio, 2 semanas depois, a gente estava arrumando a casinha e fomos morar nessa casa que antes tinha morado lá o seu Germano Guilherme. Depois ele fez outra casa melhor e nós ficamos por lá durante muitos anos. Mas uma coisa também que tinha na década de 60, que era difícil, era estudo. Para vocês terem uma ideia, naquela época só tinha dentro de Rio Branco, da cidade, 5 escolas onde a gente podia terminar o ensino fundamental. 5. E somente 3 escolas dentro de Rio Branco a gente poderia fazer o ensino médio. Se na cidade era assim, vocês imaginem como era na zona rural. Lá não tinha escola, lá não tinha nada. E as pessoas eram praticamente todas analfabetas, quase todas. E o mestre Ineu, ele cedeu, ele fez um empréstimo da sede, era pequenininha a sede de madeira, mas ele cedeu para a Secretaria de Educação. E lá funcionou durante muito tempo uma escola, chamada Escola Cruzeiro. E essa escola tinha uma diretora e professora, que era a dona Persília Ribeira de Matos, tinha auxiliada por 2 pessoas, seu Júlio Chaves Carioca e a dona Maria de Lourdes da Silva Carioca. Essa professora e diretora só tinha até a 4ª série do ensino fundamental. Então ela não podia dar aula até que a gente terminasse a 4ª série. E foi quando, em 1969, já no finalzinho da década de 60, e também com a ajuda do padrinho Irineu, foi para lá o seu João Rodrigues Facunde, saiu da cidade e foi morar lá no Alto Santo, para que ele desse aula até a 4ª série do ensino fundamental e a gente pudesse terminar ao menos as 4 primeiras séries do ensino fundamental. Nesse tempo que a gente começou a estudar, todos os dias tinha mais ou menos, mas tinha mais 2 pessoas, tinha a Jane, do seu Júlio Carioca, e tinha a Conceição, do seu Chico Grangeiro. A gente andava sempre juntos, 3. Todos os dias a gente estava dentro da casa do padrinho, na ida, na volta, e nas horas de folga a gente ia lá. A gente era criança, mas gostava de ouvir ele conversar. Ele era uma pessoa, ele tinha muito conhecimento, ele tinha muito poder, mas ele tinha muita simplicidade. Eu nunca vi uma pessoa que chegasse assim, ao menos perto daquele poder, daquele conhecimento, com aquela simplicidade toda. Porque chegava lá governador, chegava lá secretários, e chegava lá as pessoas humildes, como eu, como meu pai, que não sabia nem ler, e ele recebia todos de uma mesma maneira, e não saía ninguém dali da casa dele chateado, com raiva. E eu ouvi muitas histórias que ele contava. Ele gostava de contar história, ele gostava de ler, ele lia muito, porque ele também foi Rosa Cruz,
E ele também foi do circo esotérico da Colônia do Pensamento, e ele lia muito, né? E ele contava para nós, eu vi ele contando muitas vezes uma história chamada A Caveira. Era engraçado como ele contava essa história para as pessoas que estavam ali. E também ele ensinava muitas pessoas como fazer o sinal da cruz, terminando sempre nos lábios, terminando sempre na boca, né? E ele explicava por quê. E eu estou conversando com vocês e resolvi falar sobre, só citar a história da caveira e por que ele fazia o sinal da cruz sempre nos lábios. Mas isso é uma outra história, que se algum dia a gente se encontrar de novo, com tempo suficiente, com certeza eu contarei para vocês. Muito obrigado. Obrigada, seu Francisco. Nós vamos passar a palavra agora para o seu Ladislau Nogueira. Seu Ladislau, ele é graduado em Economia e em Direito e foi analista jurídico na Justiça Federal. Ele chegou à casa do mestre Irineu em 1967, com 19 anos. Atualmente é presidente do Centro de Iluminação Cristã Luz Universal Juramidã, o Cicloju. Seu Ladi. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Eu sou mais conhecido por Ladi. Vou ser breve, porque 5 minutos. E eu quero dizer a vocês que eu conheci. Eu quero dizer a todos vocês que eu conheci mestre. Eu quero dizer a todos vocês que eu conheci mestre Irineu através de uma moça de 14 anos, a quem eu comecei a namorar em 1967. E essa moça está aí até hoje, que é minha esposa. Estamos com um bocado de tempo juntos. Tem 49 anos que eu congrego aquela casa. A partir daí comecei a levá-la e trazer, e minha sogra que ia lá toda semana. Numa das minhas viagens lá, ele me perguntou: o senhor já pensou em tomar daime? E me chamando de senhor, um moleque que estava próximo a completar 19 anos. Eu olhei para ele: já, senhores, quando o senhor quiser tomar daime, o senhor toma. Se o senhor gostar, a casa é sua. Ou se o senhor não gostar, do mesmo jeito, o senhor não precisa nem falar nada. Sim, senhor, tomei e gostei. Estou lá há 49 anos. A partir daí, casei, tive o meu primeiro filho, e como motorista de táxi que era, morava numa casinha, um quartinho, que pagava 100 cruzeiros por mês de aluguel. Para mim era um aperto. Certo dia houve um incidente de um princípio de incêndio na casa, e minha esposa preocupada: vamos lá no mestre pedir ajuda a ele. Fomos lá, ficamos nós dois na frente dele, e ela contando que estava preocupada, que ele nos ajudasse a conseguir uma casa melhor, porque tinha um filho pequeno e tinha acontecido um incêndio, o banheiro era lá no fundo do quintal, era uma preocupação enorme. Ele, dentro disso aí também, como ele sempre fazia, começou a nos pregar um conselho de como conviver, marido e mulher, dentro de uma casa. Falou que a minha casa era um reinado, que eu era o rei, que a minha esposa era a rainha, e que naquela casa, o governador, ele deu um exemplo, o governador manda no estado inteiro, meus irmãos, manda em todo o estado, mas para entrar na sua casa, ele tem que pedir licença, o que significa que você é o rei da sua casa. Aí explicou o tipo de palavras que deveria usar dentro de casa, com as crianças, como a gente devia se comportar, e a gente atentamente ouvindo. Aí minha mulher, com a preocupação da casa: sim, mestre, e a nossa casa, ajude a gente a arranjar uma casa melhor. Ele falou: a sua casa, não se preocupe não, a sua casa nem vai ser de madeira. Na época, a maioria das casas aqui eram palafitas de madeira. Nem vai ser de madeira, vai ser uma casa de alvenaria, pintada de azul. E aí, eu, um motorista de táxi que não tinha dinheiro nem para sustento, para pagar um aluguel correto, eu olhei para ele e disse: bom, ele está dizendo, quando é que vai ser isso? Eu fiquei apreensivo com aquilo, mas, ouvindo dele, passado mais umas conversas, já no finalzinho da gente sair, ele olhou para minha mulher e disse: a senhora vai ter até mais de uma, vai chegar o dia em que a senhora vai poder escolher, vai dizer: e aí, meu velho, nós vamos morar nessa ou naquela? E aí, embatucou mais um homem. A partir daí, continuamos trabalhando,
para encurtar o tempo, acontece que eu voltei a estudar, estimulado por ele, que um dia ele disse assim, é bom estudar, quanto mais estudar, melhor, bom para a matéria e bom para o espírito. E eu vou estudar, mudei de emprego indicado por ele. 3 anos depois, eu já estava me formando em contabilidade e morando numa casa de alvenaria que ele fez. Mas antes disso, em 1973, mais ou menos, ele já havia feito a passagem dele, eu comecei a construir minha casa. E esta casa foi uma casa, assim, uma construção bem rápida. Quando foi no dia 20 de abril de 1974, eu cheguei em frente à casa e a casa estava pronta, pintada de azul. E eu lembrei dele e digo, poxa, que verdade que é esse homem. O que é que ele é? Ele sabe o ontem, o hoje, o amanhã, ele sabe a minha vida. E continuamos a jornada. Virei comerciante, construí uma casa na Isaura Parente e fiquei ansioso em comprar uma casa perto da Isaura Parente, porque ficava perto da lojinha que eu trabalhava, ao mesmo tempo, Banco do Brasil e corria para a loja. Banco do Brasil, corria para a loja. Aí eu falei, vou ver se eu compro aquela casa, que é para ver se a gente fica mais perto para a gente morar. Aí a minha velha disse, tá bom. Um belo dia, eu consegui fazer negócio com a casa e cheguei em casa, Salo, comprei a casa para a gente morar lá. Ela, e aí, meu velho, nós vamos morar lá ou aqui? Fechou a história dele. O que é que eu quero dizer com isso? Que o mestre em que a gente segue, o mestre Irineu, este mestre maravilhoso, que nós seguimos durante 49 anos, não era um mestre de brincadeira, porque as palavras dele, como ele mesmo diz que a palavra que eu disser estão escritas no astral, para todo mundo ver, são verdadeiras. Uma brincadeira dele era, na verdade, uma verdade que transformava a nossa vida. Como ele podia saber de que um rapazinho com 19 anos ia se transformar num economista, advogado, contador, e depois trabalhar em empresa, foi governo do Estado, Banco do Brasil, foi advogado do banco, todas essas coisas, eu mesmo não poderia nem imaginar, mas com a atenção que eu dei para aquele senhor, com a simplicidade que você nem pode imaginar, a simplicidade e a forma respeitosa com que ele sempre tratou todas as pessoas que chegavam lá. Então, esse é um homem que, eu digo assim, ele sempre me dizia, se você quer ter alguma coisa, tenha fé em Deus. Ele nunca dizia, tenha muita fé em Deus. Eu costumo pensar assim, nos meus pensamentos, o mestre não nos deixa com dúvida, ele sabe tudo, nos responde tudo, porque este mestre maravilhoso, ele está em Deus, e Deus é tudo. Eu, pessoalmente, sou muito feliz de participar dessa doutrina com toda a minha família, e conheço a maioria desses que estão aqui, dos mestres, dos nossos amigos, e sei que eles têm mais ou menos as mesmas coisas que a gente tem. Brincadeira mesmo comigo, ele só disse uma vez, porque todo mundo chegava lá, tomava a benção padrinho, e eu achava que ele tomar a benção, porque ele é meu padrinho e tal, mas num certo dia que eu levei um verdadeiro aperto lá, que fui na postinha dele bater de madrugada, e que ele saiu, me atendeu muito bem, me aconselhou, me ajudou. Quando terminou a história todinha, no outro dia eu cheguei lá, benção padrinho, aí ele deu várias risadas, muitas risadas, Deus te abençoa. E é pedindo a bênção dele para todos nós, que nós terminamos aqui agradecendo essa oportunidade muito boa, muito ímpar, que a gente puder dizer alguma coisa sobre aquele que tanto nos ajuda, que tanto nos ilumina nossas mentes. Obrigado. Obrigado, seu Ladir. Agora vamos passar a palavra para o seu Antônio Rodrigues de Araújo. Seu Antônio, ele trabalha na construção civil como mestre de obra, e ele chegou à casa de mestre Irineu em 1981, acompanhado pelos seus pais. Seu Antônio. Boa tarde a todos e a todas. E, em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por esse momento de ter sido convocado para participar desse encontro internacional e falar algo sobre a doutrina do Santo Daime,
que foi recebida pelo nosso mestre Raimundo Irineu Serra, de qual eu faço parte, e temos demais irmãos aqui presentes, como o Chiquinho citou no começo, Joca, seu Paulo Serra, e os demais irmãos que estão, que não vou citar nomes a todos, porque temos que contar uma história um pouco da doutrina. Como fui apresentado como mestre de obra, não cheguei a fazer a faculdade porque faltou material. Desculpe aí um pouco da expressão, mas é um termo de descontração, porque eu gosto da brincadeira um pouco. Se fala de coisa séria, mas temos que ter um pouco de sorriso dessa plateia linda que aqui estão presentes. E as mulheres, que eu peço a todas uma salva de palmas, porque são muito importantes na minha vida, mulheres, porque sou conduzido dentro dessa doutrina por uma senhora que se chama Peregrina Gomes Serra. Não conheci Raimundo Irineu Serra na matéria, mas com certeza tem palavras dele ditas por irmãos que aqui passaram, que ele disse: eu sou o daime sou eu. E eu confio nessas palavras que ele disse, porque através do daime nós conseguimos alcançar tudo aquilo que precisamos nesse mundo terra, cheio de obstáculos e cheio de dificuldade. Hoje se encontra uma guerra no país inteiro e no mundo inteiro. Mas dentro de uma palestra que Raimundo Irineu Serra teve, em outros tempos que eu não alcancei, ouvi um pouco da gravação, dentro de uma concentração com daime, e pude entender das palavras que ele citou em Tupi-Guarani, que guerra se vence com bala, e bala leva à morte. Então, essas palavras dele quer dizer que não precisamos de guerra para viver neste mundo. Precisamos de paz, harmonia, lealdade e sinceridade uns com os outros. Não podemos tocar nossos pensamentos com nossos irmãos de outros centros, porque cada um tem a responsabilidade de conduzir sua casa dentro de suas ordens. Assim como também lá no Alto Santo, a nossa madrinha conduz até hoje o respeito, a responsabilidade, e todos aqueles que chegarem, ela está lá para receber. Porém, aqueles que vão convidados por irmãos que não, às vezes não comunicam quais são as ordens, quais são os trajes que tem que ir, até no canto em que Raimundo Irineu Serra pediu para ser sepultado. E hoje se encontra lá um templo muito bonito. Pela terceira vez foi feito reformas, e hoje está um templo em que todos que venham em procura de conhecer Raimundo Irineu Serra têm a liberdade de entrar. Porém, fazer foto é permitido, só da imagem do local, não com foto da imagem da pessoa junto. Essas as recomendações do Ciclo Alto Santo para todos aqueles que querem visitar, e também não chegar lá na nossa madrinha, e muitas vezes elas até diz que não pode, a pessoa não pode participar do trabalho, porque tem que ir com tempo, tem uma programação, tem umas recomendações para serem explicadas. Mas falando um pouco dentro do que eu estou aqui para citar, eu entrei nesta casa em 1981. Cheguei pela primeira vez no dia 18 de março e tomei daime, dia de São José. Fazia um ano que seu Leôncio Gomes da Silva, presidente nomeado por Raimundo Irineu Serra, tinha feito sua passagem. Neste dia, o inário aconteceu
depois de uma missa, aconteceu o inário, sem viva, sem música, até em homenagem pela passagem de falecimento de seu Leôncio. Depois ficou a tradição, voltou ao normal, cantado, tem a missa, tudo, mas tem os rituais normal. Esta viagem que nosso mestre, que aqui estou citando, meu conhecimento com ele não tive, mas com a nossa madrinha sim. E ele tem uma passagem que fala lá dentro do hino dele, que ele contava para os irmãos assim, apresentou esse hino, cantou, já nos hinos novos, todos querem ser irmão, mas não têm a lealdade para seguir na vida espírita, que é o reino da verdade. Finalizando o hino, ele disse, menino, o que é que vocês acham? Todos responderam, é muito bonito, padrinho, muito lindo. E ele, num silêncio, tornou a perguntar, o que é que vocês acham, menino? Padrinho, é muito lindo, muito bonito. Ele olhou para todos e disse, drobem a língua, que lindo é se fizer como o hino está dizendo. E essas palavras dele não é em vão. Todas as mensagens que está no inário de Raimundo Irineu Serra, dos demais irmãos que compartilharam nesta missão com ele, são mensagens vindas do astral, do reino celestial. E aqui fica a mensagem do que eu pude falar um pouco para todos, e que uma pequena história aqui, finalizando, para descontrair. Um bêbado estava dentro da igreja e saiu da igreja, pediu a benção. Padre, me abençoe. Aí o padre disse que Deus lhe abençoe. E ele olhou para o padre, aí o padre disse, e a Virgem Mãe lhe acompanhe, São Pedro, Santo Antônio e Nossa Senhora Aparecida. Ele pegou a bicicleta dele e saiu. Chegando lá na frente, aí ele caiu. Levantou, bateu a mão na calça dele, derrubou a poeira e levantou e disse, eu sabia que com tanta gente assim, não ia dar certo. E o meu muito obrigado a todos, para descontrair. Obrigado, seu Antônio. Agora, dando prosseguimento, nós vamos passar a palavra para o nosso amigo Silvio Francisco Lima Margarido, da linha do mestre Daniel. O Silvio, ele é pesquisador do Departamento de Patrimônio Histórico do Acre, é músico, percussionista e atuante no movimento cultural, atualmente dedicando-se mais à produção audiovisual. Conheceu a missão de Daniel em 1992 e participa regularmente dos trabalhos espirituais no Centro Espírita e Culto de Oração Casa de Jesus Fonte de Luz. Também, nessa casa, ele é colaborador, trabalhando em pesquisas e trabalhando na manutenção da Casa de Memória Daniel Pereira de Matos. Nosso amigo Silvio Margarido. Boa tarde a todos, boa tarde aos colegas da mesa. É um prazer estar aqui conversando um pouco sobre o mestre Daniel, e também é uma responsabilidade, né? E eu não conheci o mestre, mas acho que o mestre me conheceu. Por quê? Porque ele conheceu meu avô. Meu avô era músico, era da 6 de agosto, lugar onde ele viveu também e fez amizades. Então, meu pai me fala, de vez em quando, assim, que tem uma lembrança do Daniel tocando com meu avô. Eu não conheci, mas eu acho que ele me conhece. Então, vamos aos nossos causos, né? Eu tenho umas imagens, que são imagens que eu juntei ao longo do tempo, hein, que são imagens da cidade, né? E pode baixar, por favor. E essas imagens, elas são mais o contexto do que alguma coisa relacionada com os causos que eu vou contar, né? O mestre Daniel chegou no Acre muito jovem, né? A primeira vez ele tinha 17 anos, voltou com 19 anos e ficou.
E ele chegou quando a cidade estava realmente nascendo, né? E ele, como tinha várias profissões, ele trabalhou em diversas frentes, né, na construção da cidade. Ele era carpinteiro, ele era barbeiro, ele era músico, ele era poeta, entre outras, né? E ele foi muito atuante nessas profissões no início da cidade, quando a cidade estava nascendo, né? Ele fala, nas cartas que ele escreveu, que conhece o Acre desde o primeiro tijolo que foi colocado, né? E as histórias que a gente sabe dele, eu sei dessas histórias porque quero agradecer o irmão Francisco, que é o presidente do Centro Espírita e Culto de Oração, Casa de Jesus Fonte de Luz, que me convidou para estar aqui, e foi exatamente com ele que eu comecei a colaborar com a Casa de Memória sobre a história do mestre Daniel. E logo que ele chegou, ele trabalhou com pessoas importantes da época, Plácido de Castro, José Galdino, Coronel Alexandrino, né? E ele fez várias viagens, trabalhou em várias viagens pelo interior com essas pessoas. Na cidade, ele se instalou principalmente na 6 de agosto, na Rua da África, né? Interessante, um negro, no início no surgimento da cidade, se instalar numa rua que tinha o nome de Rua da África. E o mestre Daniel, como músico, ele fez muitas amizades, né, tocou em várias festas, em vários lugares, escreveu músicas que eram tocadas pela banda de música da antiga Guarda Territorial, né, tem várias músicas que nós encontramos no acervo da banda. E o trabalho dele com a música na cidade de Rio Branco, principalmente no 2º distrito, que o 2º distrito era tido meio como a parte boêmia da cidade, a parte mais antiga e a parte boêmia, também a parte mais pobre. Essa boemia levou ao excesso de bebida alcoólica, né? E teve um momento em que ele realmente ficou muito mal. A família que ele tinha, esposa e filhos, acabaram voltando para o Maranhão, de onde ele veio, né? E ele sozinho aqui, acabou que caiu cada vez mais na bebida, né? E ele foi morar com um negro que chamava, parece que era João Luciano, lá no Panorama, depois da Judia, já perto do São Francisco, né? E numa dessas bebedeiras dele, ele não conseguiu subir o barranco, não conseguiu nem chegar na casa do João Luciano, que estava fazendo um favor para ele e cedendo lugar para ele morar. Ele dormiu na praia, né? Em cima ficava um senhor que chamava Seu Alevino, que era jovem ainda, mas contou para a gente de que nesse dia mesmo, ele de manhã cedo, quando acordou na praia, subiu no barranco, foi na casa do Seu Alevino e falou: eu tive um sonho agora, e eu sonhei que eu ia lá no mestre Irineu, eu ia lá no Irineu, porque ele era um conhecido, era amigo, o mestre, ele era barbeiro do mestre Irineu, e ele disse: olha, eu tive um sonho que eu ia lá no Irineu, eu tomava daime e eu parava de beber. Então esse foi já um sonho premonitório dele do que realmente ia acontecer. E o mestre Daniel, ele era uma pessoa que ele tinha realmente esse contato com o mundo espiritual através dos sonhos, né? Muitas das coisas que ele contou para algumas pessoas e que nós ficamos sabendo nas pesquisas, nas conversas que nós tivemos, é que ele sempre foi um sonhador. Criança, ele sonhava com anjos, ele sonhava com livros, e ele ficava intrigado com aquilo, ele não sabia o que aquilo, aqueles sonhos queriam dizer, né? E já na década de 30, acho que 34, 35, ele teve esse sonho, foi lá para o mestre Irineu, e como de fato aconteceu, né? Ele foi a primeira vez, depois recaiu, mas na outra vez em que ele estava muito mal, o mestre Irineu mandou buscá-lo numa carroça de boi, e foi quando ele realmente ficou
na presença, ou lá com o mestre Irineu, durante um tempo, trabalhando com o mestre Irineu, tomando daime, se curando, fazendo a sua limpeza, né, e recebendo já também o que mais tarde viria a ser a sua missão. Uma coisa que eu acho interessante, as histórias que eu vou contar aqui, tem histórias tristes, tem histórias alegres, tem histórias interessantes, né, e tem algumas histórias que são também misteriosas. Uma coisa que eu gosto muito dessa história, que foi quando ele chegou no Alto Santo, ele não tinha mais roupa, ele já estava esfarrapado, e uma senhora chamada Dona Persília, né, a Dona Persília costurou uma roupa e deu para ele. Ele não tinha roupa. E ele não tinha como pagar a roupa. O que ele fez? Ele fez uma música, uma canção, e deu de presente para a Dona Persília como uma forma de pagamento pelo favor que ela fez. Isso, para mim, tem uma lição muito forte, sabe, da humildade, da gratidão, né? E uma coisa, por exemplo, um pavor como esse, ele pagou com a melhor coisa que ele tinha, que veio do coração dele, que era exatamente a música e a poesia. O tempo que o mestre Daniel ficou com o mestre Irineu, ele ajudou muito o mestre Irineu, principalmente no que se refere a escrever. Ele foi uma espécie de secretário do mestre, né? Ele ajudou a escrever, a organizar o inário, que estava começando a ser organizado, né? Algumas das instruções que o mestre ia dar para os irmãos da formação da doutrina, ele também anotou e organizou, né? E ele, além disso, ele era muito requisitado nas sessões de concentração. Diz que nas sessões de concentração, o mestre Daniel tocava o violino dele, e a música, segundo relatos de pessoas que viviam na época, o violino dele levava, nas sessões de concentração, levava as pessoas para o céu. Esse é um relato, né? E interessante é que mesmo depois que o mestre Daniel desencarnou, o mestre Irineu, para aquelas pessoas que estavam querendo aprender música, aprender a tocar alguma coisa, o mestre Irineu aconselhava aquelas pessoas que queriam aprender, disse: olha, você toma daime, reza, e chama o Daniel, que ele vai te ensinar a música. Então, ele foi também importante nessa vida também com o mestre Irineu. Já um tempo depois que ele estava lá, com o tempo que ele estava lá, né, ele, depois da limpeza, do trabalho, ele começou a fazer um trabalho de receber coisas que tinham a ver com os sonhos que ele tinha a vida toda. Todos aqueles sonhos que ele teve durante a vida começaram a ser esclarecidos nesse tempo que ele tomou daime e viveu com o mestre Irineu. Tem um dos sonhos que é muito interessante, que eu acho que é a coisa, digamos assim, o fundador da história, que tem muito relacionado à água, é que depois de uma sessão lá no Alto Santo, no Alto Santo não, lá acho que era no Manuel Julião, onde antigamente era, né, o centro. E ele tomou o daime, depois foi para casa. Chegando próximo onde hoje é o centro, que foi fundado por ele chegou na margem do Igarapé Fundo, ele deitou, né, e ficou ali. O daime voltou e ele começou a mirar. Nessa miração vinham 2 anjos que entregavam para ele um livro azul. E o anjo falava para ele: olha, isso aqui é uma missão que Deus mandou você seguir desse mundo à eternidade. O fato é que ele foi voltou ao mestre Irineu, contou essa miração, né? E Irineu ouviu, né? E disse: depois nós conversamos. Outra vez que eles foram conversar, o mestre concordou com ele, com tudo que ele tinha relatado do que acontecia, da entrega do livro azul, né? E disse: muito bem, então, se você
está recebendo uma missão, você vá, siga o seu caminho, né? E eu ainda vou lhe auxiliar, eu vou te dar 5 litros de daime. Então, quando o mestre Daniel saiu lá do mestre Ineu para vir fazer a capelinha de São Francisco dele, ali às margens do Igarapé Fundo, ele veio com consentimento, com apoio, inclusive com 5 litros de daime, que foi dado pelo mestre. Né? Então, engraçado, o sonho sempre foi um revelador, né, da missão do mestre. Outra coisa, sim, e depois, quando ele chegou lá, quando ele começou a trabalhar para fazer a igrejinha dele, a igrejinha de São Francisco, ele começou sozinho, era só ele. Falou com o Manuel Julião, conseguiu um pedaço de terra e começou a fazer a capelinha dele de São Francisco. As pessoas que moravam próximos, os caçadores, seringueiros que moravam por perto, começaram a procurá-lo para ele rezar em criança, para ele rezar num caçador, para ele tirar uma panema de um e de outro. E ele foi fazendo isso, né? Ele foi atendendo principalmente as pessoas que passavam constantemente naquele local onde a rua, antigamente era um varadouro. E esses irmãos que eram atendidos, que tinham alguma doença, algum problema, e que eram atendidos pelo mestre, eles acabaram ficando, eles iam ficando, iam ajudando o mestre de algum jeito, né? E o mestre também começou a preparar esses irmãos para a missão que ele estava recebendo, né? O livro azul era a base de todas, da missão. Eram os hinos, eram as instruções, e que ele foi passando para os que estavam mais próximos. E essas pessoas que eram mais próximas a ele, eu conversei com algumas e me contaram alguns casos interessantes, muito parecido, com essa coisa do que ele sabia das coisas, né? Então, o mestre Daniel também era uma pessoa que sabia das coisas e ajudava as pessoas com conhecimento e com os dons espirituais que ele tinha. Por exemplo, a dona Antônia, que é a esposa do senhor Antônio Geraldo, né, numa entrevista, ela falou que é o seguinte: conhecia ele já antes da missão, e ele já rezava em crianças na barbearia dele, que ficava no Papoco. E ele disse que conhecia, sabia, mas não tinham ido ainda ao trabalho dele. Um dia, o senhor Antônio Geraldo estava desempregado, estavam precisando, ele disse: vamos no Daniel. Foram lá no Daniel, contaram a história para ele, e o Daniel disse: olha, tudo bem, eu sei que você está precisando, realmente, a necessidade, um trabalho, as pessoas precisam. Seguinte, me dá uma semana, daqui uma semana você vem aqui. Tá bom, ficou aquela semana apreensivo, esperando qual seria a resposta, e uma semana depois, quando chegou lá, o mestre falou: olha, você procura tal pessoa assim assado, que você vai ter o seu emprego. E foi feito assim mesmo. O São Antônio foi lá, falou com a pessoa, e a pessoa recebeu, e ele conseguiu o emprego, né? Outra causa, também outra história interessante, que era também a missão, a missão de preparo para as pessoas desse mundo à eternidade, até as pessoas que vão fazer a passagem. A dona Antônia também contou o caso do irmão dela. O irmão estava muito doente, eles levaram ao mestre Daniel, né? Ok, o mestre Daniel viu tudo aquilo, né? E disse: olha, seguinte, faça essa penitência, reze essas orações durante 10 dias. Daqui a 10 dias você vem aqui. E assim foi feito. Rezaram durante 10 dias e tal. No 10º dia, o irmão desencarnou. Então, quer dizer, a penitência que ele passou não foi uma penitência para curá-lo, mas uma penitência para preparar ele para o outro mundo, né? Eu gostaria de passar agora uma história que eu ouvi, né? Mas eu gostaria que essa história fosse contada pela própria pessoa que eu entrevistei, né? Que é o seu Antônio Lopes.
E o São Antônio Lopes era um homem que fazia o daime e servia o daime lá na nossa missão. Então, eu vou pedir para o meu amigo, meu irmão Hildo, soltar um vídeo que o seu Antônio Lopes conta uma história passada com ele e com o mestre Daniel. Exame de confiança do Daniel. Se jardineiro, conhecendo do Daniel, gostava de uma graviola, mandou a graviola madura por mim, Daniel. Eu também gosto de uma graviola madura, com milho diário. E acabava de comer no açougue que tinha, cara, tinha uma pontezinha de madeira para as caçarolas. E eu acabei de comer a graviola. Ainda ficou o resto, né? Tu sacudiu o resto, não. Já me Aí, nós comíamos tudo junto, Daniel. Acabava de comer, ele dizia, Antônio, tivesse um suco de graviola agora, vai bater o feijão e a mão. Tem, Daniel, mas não tem. Mas deixa que eu já sabia. Aí isso passou tempo. Quando chegou um dia, ali do outro lado da estrada, era um barato. Eu fui fazer precisão lá. Quando cheguei lá, eu derrotado, tomei do carro dele. O carro me afrouxou. Eu não pude voltar para a igreja. Tinha uns palacinhos e desse fora. Eu fiquei apertado. Ia gritar, não podia. Ia chamar por alguém, mas não podia. Me travou ele. Aí, ele me falou de Deus. Quando eu me falei de Deus, me mostraram, tinha uns cipós, cabeçudos. Estava uma fruta da terra, apresentava o graviola. Apresentava o graviola. Há muito tempo mesmo, eu olhei assim, bem com a minha testa. Era uma graviola. Aí chegou aquela voz, direitinho aquela voz, dizendo para mim, qual é essa graviola que você está vendo, que é maior do que as outras? É a do Daniel que você comeu. Aí eu me perdoe, pelo amor de Deus. Está perdoado, mas para você saber, tudo que se faz, tudo que se faz, tudo que se passa, Daniel está sabendo. Eu disse, Daniel, me perdoe, pelo amor de Deus. Aí pronto, o gado suspendeu, eu pude voltar para a igreja. Cheguei na igreja e disse, Então, para mim tem muito significado essa história, sabe? O nosso irmão, ele estava começando a frequentar o trabalho, o mestre Daniel gostava dele, queria que ele ficasse, mas, como ele falou, eu passei por um exame de confiança, sabe? Depois, tem 3 palavras que são lema da missão, que eu acho que tem muito a ver com isso, que é paz, amor, verdade e justiça. Então, para fazer parte da missão naquele tempo com o mestre Daniel,
precisava principalmente de honestidade. Eu queria só um minutinho mais para mostrar essa imagem. A dona Chica Gabriel disse que um dia ouviu do mestre dizer: aqui ainda vai ser o coração da cidade. Ali é uma vista aérea do centro, né? E se a gente notar, a gente vê, a cidade já está completamente em volta. Bem, eram essas as histórias que eu tinha a contar. Muito obrigado a todos, né? Que Deus abençoe a todos. Obrigado, Silvio. Agora nós vamos passar a palavra para o representante da linha do mestre Gabriel, né, o nosso amigo Edson Lodge. O currículo do Edson Lodge é bastante extenso, né? Eu procurei fazer aqui um pequeno recorte. Ele iniciou sua trajetória na União do Vegetal em 1976, em Porto Velho, 5 anos após a passagem do mestre Gabriel para o plano espiritual. O Edson, ele trabalhou e trabalha muito pela causa da UDV, e também trabalhou e trabalha pela institucionalização do chá, tendo ocupado o cargo de vice-presidente do Grupo Multidisciplinar de Trabalho, que regulamentou o uso religioso da ayahuasca. Ele ocupou diversos cargos, diversas funções na UDV, né, com expressiva participação na preservação da memória do mestre Gabriel e na construção da memória institucional da UDV. Foi a primeira pessoa a ocupar o Departamento Histórico da UDV, embrião do Departamento de Memória e Comunicação. Ocupou a presidência geral da UDV por 3 mandatos, por mais ou menos 25 anos, né, e exerceu a coordenação de relações institucionais da UDV. Por mais ou menos 25 anos ele exerceu a coordenação de relações institucionais. Hoje é coordenador do comitê editorial da UDV e um dos mestres assistentes gerais. A palavra ao nosso amigo Edson Lodge. Não fui eu, não. Pronto? Meus caros amigos, inicialmente eu saúdo meus companheiros de mesa, também irmãos de luz e de trabalho espiritual, Francisco da Costa Nascimento, Lagislau, querido amigo, Antônio Rodrigues e o Silvio, e também a Flávia, que vem fazendo um longo trabalho em prol da causa da ayahuasca. Em nome dos organizadores desse encontro, dessa conferência, a quem desde já eu agradeço o trabalho desenvolvido, o esforço desenvolvido, eu quero dizer algumas breves palavras com relação a uma pessoa, a um homem que se tornou um marco em toda essa nossa luta pela legalização do uso da ayahuasca. E, em seguida, eu falarei de mestre Gabriel. Então, eu peço aos senhores que nós possamos, primeiro, ouvir a respeito de um homem chamado Domingos Bernardo. É um jurista, humanista renomado, homem dotado de grandes virtudes espirituais, e um homem muito gentil. Certamente estaria aqui junto a nós, contando a sua história, que se entrelaça com a história de alguns de nós que estão aqui presentes, pela sua marcante e expressiva participação em todo o processo da institucionalização ou legalização do uso da ayahuasca. Mas, infelizmente, ele se encontra enfermo e não pôde estar aqui presente. Bem, no amplo cenário dessa maravilhosa história que ainda estamos vivendo, eu faço 2 pequenos recortes na extensa biografia do jurista e amigo Dr. Domingos Bernardo. É ele o autor do parecer que, em agosto de 1992, estabeleceu que o chá ayahuasca e as plantas que o compõem deveriam permanecer excluídas
das listas de substâncias proibidas no país. Então, foi um ato de coragem em um momento que ainda não havia tantas pesquisas, tanto conhecimento com referência a esse assunto. E essa situação vigora até hoje, e que nós façamos por merecer que essa liberdade de exercer a nossa religião permaneça para sempre. E todo este trabalho que ele fez junto com alguns de nós aqui presentes, ficou regulamentado já no relatório após as reuniões do grupo multidisciplinar de trabalho. Também eu faço um outro recorte na vida de Dr. Domingos Bernardo. Houve um tempo em que o uso da ayahuasca por menores foi proibido em função de uma denúncia de uma mãe que se viu desesperada por uma situação acontecida com uma filha dela. Não vou entrar aqui em detalhes desse acontecimento. Eu quero chamar a atenção para a coragem, e aqui eu faço um pequeno parêntese, né, que a palavra coragem, ela vem do sufixo latino cor, e coragem é preciso ter, vem de coração, e vem de sentimento. E o doutor Domingos Bernardo uniu a sua coragem ao seu sentimento de humanista, o seu conhecimento, e trabalhou com o auxílio do ODV e também de outras pessoas, entre elas aqui o doutor Macurei, que também teve muita coragem em todo esse processo. Me perdoe a pronúncia, Eduardo. E o doutor Domingos Bernardo combateu aquela medida arbitrária e venceu. Vencemos todos. E aqui eu quero registrar algumas palavras dele com relação a esse assunto, quando ele se posicionou de forma veemente contra a apropriação indébita e policialesca do Estado no âmbito das relações familiares. Então, aqui, em nome dessa criança que vocês virem correndo por aqui, que bebe o daime na casa de mestre Daniel, em nome dos meus filhos, em nome dos meus netos, em nome dos meus futuros bisnetos, em nosso nome também, que nós somos reencarnacionistas, e um dia chegará um dia que nós voltaremos aqui e continuaremos a beber ayahuasca. Então, em nome dessas crianças que preenchem os salões do daime, preenchem os salões da União do Vegetal, em nome dos adolescentes, eu quero expressar a minha mais sincera gratidão ao Dr. Domingos Bernardo. A ele eu peço uma salva de palmas. Bem, continuando, agora já falando também de um homem extraordinário, de um ser iluminado, que é o guia espiritual da União do Vegetal, Mestre Gabriel, a quem já inicio as minhas palavras, pedindo a ele que me dê inspiração para que, em nome dele, eu possa falar as palavras que se seguirão. Também ofereço essas minhas palavras ao mestre Antônio Gabriel, irmão do mestre Gabriel, que no dia 18 passado, de outubro, completaria anos. Ele já desencarnou, então aqui faço uma pequena homenagem a ele. Também, em nome de mestre Pequenina, companheira e esposa de mestre Gabriel, que recentemente fez sua passagem para o campo espiritual. Haverá um momento na conferência em que será prestada uma homenagem a ela. Faço também uma louvação a todos os meus irmãos de luz, sejam da linha de mestre Daniel, sejam da linha de mestre Daniel, da linha de mestre Gabriel, a todo o povo indígena que utiliza também a ayahuasca. Somos todos irmãos de luz e devemos, dentro da consciência de cada um de nós, continuar trabalhando com o respeito que o chá ayahuasca merece. Bem, eu vou iniciar contando uma pequena história de mestre Gabriel. Eu quero chamar primeiro a atenção dos senhores para que os senhores observem bem uma foto. Ah, desculpe, não é isso. Pode continuar aí. Observem essa foto. Essa foto foi tirada
de dentro da casa de Mestre Gabriel e mostra, como os senhores estão vendo, uma rede. Mostra um ambiente muito simples. Eu poderia até dizer um ambiente de pobreza. Mas eu não digo isso porque aonde existe a luz, aonde existe a humildade, aonde existe a harmonia, não é um ambiente de pobreza, é um ambiente de riqueza. Mas nós podemos observar que é um ambiente extremamente simples. E nessa rede, o mestre Gabriel atendia as pessoas que o procuravam. Certa vez, possivelmente em 1969 ou 70, onde havia ainda uma repressão ao uso do chá ayahuasca, o mestre Gabriel foi procurado por 2 policiais. Chegou à casa de mestre Gabriel, perguntou por ele, e uma pessoa disse que o mestre Gabriel estava na rede. Quando os policiais chegaram, chamaram por ele, mestre Gabriel, e dessa mesma rede, ele disse, pronto. Um dos policiais, ao ver aquele ambiente tão simples, aparentemente pobre, disse assim, mas o senhor que é o mestre Gabriel? E o mestre Gabriel respondeu, como é que o senhor queria que eu fosse? Olha que resposta inteligente. Como é que o senhor queria que eu fosse? Então, o mestre Gabriel, na mesma sintonia de mestre Irineu e mestre Daniel, era uma pessoa humilde, uma pessoa simples. Ele sempre mostrou aquilo que realmente ele era e continua sendo no plano espiritual. E ele dizia, não trabalho no vegetal por egoísmo, por fantasia ou por boniteza, e sim por uma consciência clara. Não era um mestre que se fazia de um homem poderoso, ou que se fizesse de um profeta, ou de uma pessoa que, com tanta sabedoria, procurasse trazer benefícios para si. Não. Ele não trabalhava no vegetal por egoísmo, por fantasia ou por boniteza, e sim por uma consciência clara. E essa consciência clara do mestre Gabriel também permitia a ele dizer que quem sabe ensinar, sabe também praticar. E a consciência clara do mestre Gabriel também dizia, palavras dele, tudo que eu faço, tudo que eu falo, tudo que eu chamo é ensinando. Tudo que eu falo, tudo que eu faço, tudo que eu chamo, e essa palavra chama está ligado, chamar, está ligado à chamada, que são músicas que o mestre Gabriel trouxe para a União do Vegetal em formas de cânticos. Bem, tenho mais uma história. Essa é a casa de mestre Gabriel. Observe a simplicidade do ambiente. Tenho mais uma história que eu vou colocar no vídeo. Essa história é contada pelo mestre José Luiz de Oliveira, que é um dos mestres que conviveu com o mestre Gabriel e que integra o Conselho da Recordação do mestre Gabriel, a quem nós dizemos carinhosamente são os nossos velhinhos, os guardiões da memória do nosso querido mestre. Ele vem contar uma pequena história. Um
Bem, é um acontecimento de grande significado para nós na União do Vegetal. E nós estamos falando de um homem, Mestre Gabriel, que vivia com o suor do trabalho dele, de um homem que tinha apenas o suficiente para viver e sustentar a sua família. Ele teria até motivos para aceitar aqueles presentes, mas não aceitou. Aquele homem que dizia que tudo que ele fazia, tudo que ele chamava e tudo que ele falava era ensinando, ele nos ensinou a ter honestidade com o uso do vegetal. Nos ensinou que o vegetal não é uma moeda de troca. Nos ensinou que o vegetal não é uma moeda para que a gente possa trocar por favores ou por favorecimentos. Não. Ele precisava de conforto, mas a missão dele, o comprometimento dele com a Sagrada Ayahuasca era superior. Era superior. Nunca, em nenhum momento, ele se beneficiou. Nunca, em nenhum momento, ele fez qualquer tipo de propaganda que o vegetal que ele fazia era melhor ou que tinha um sabor mais agradável. Ele não precisava disso. Por que não precisava? Porque ele tinha e tem consciência de estar trabalhando com o divino, com o sagrado, com a Sagrada Ayahuasca, que tantas pessoas trabalham também no mesmo sentido, que é o mesmo sentido que Mestre Daniel, Mestre Irineu e outros guias também que vieram na sequência trabalham, e também que muitos povos indígenas trabalham com a mesma seriedade e com o mesmo respeito. Esse simples acontecimento em que demonstra a honestidade do Mestre Gabriel está entranhado dentro do Centro Espírita Beneficente União do Vegetal. Por exemplo, hoje, se eu precisar saber quantos litros de vegetal nós temos na cidade de Santa Fé, nos Estados Unidos, em menos de 5 minutos eu tenho essa resposta. Se eu precisar saber quantos litros de vegetal que foram usados na sessão passada em Marechal Thaumaturgo, ou em Vila Plácido, ou no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, ou em Genebra, eu tenho essa informação de uma forma imediata. E esse controle que nós temos do uso do vegetal foi um dos pilares que fez com que a justiça norte-americana desse à União do Vegetal o direito de exercer a religião naquele país. E tudo começou com um homem muito simples. Tudo começou com a ideia iluminada de um homem que nos dizia assim, Mestre Gabriel dizia, quando eu estiver falando, os senhores examinem para ver se eu estou certo. Ele não se colocava no lugar do certo. Pedia para que nós examinássemos, ou as pessoas que conviveram com ele, examinassem se ele estava certo. Eu quero agora, finalizando, contar mais uma pequena história, um pequeno caso acontecido na forma de uma carta. E espero não ser assim tão ousado a ponto de querer, em poucas palavras, trazer aos senhores o sentimento, o coração do Mestre Gabriel. Mas eu quero ler o trecho de uma carta. Antes eu quero explicar que o Mestre Gabriel, nesse período, em 1971, ele estava internado numa cidade de Messejana, que naquela época era um município. É bom, tem como dar uma pausa? Ou então tirar o som? Pode só tirar o som. Era um município da cidade de Fortaleza, no Ceará. E naquela irmandade em que o Mestre Gabriel conviviam, todos eram muito simples. Mas havia um homem, um carpinteiro, chamado Antônio Cavalcante de Deus, que era conhecido como Gia. Mas aquele homem, o Gia, não tinha nenhum destaque perante as outras pessoas, mas era um irmão, e aquele irmão mereceu a atenção do Mestre Gabriel da seguinte forma. Vou ler a carta. Na verdade, uns trechos da carta que o Mestre Gabriel escreveu.
Ele escreveu essa carta ao mestre Adamir, que alguns dos senhores conheceram tão bem. O Gia me reclamou que já escreveu 4 cartas e não teve nenhuma resposta. É preciso lembrarmos que ele também é um membro do meu corpo, como todos vocês são. Aqui, peço a todos que, deixando de escrever para mim, escrevam para ele. Isto me conforta muito mais, porque vejo que assim a união clareia mais. Pois todas as cartas que recebo dele, choro pelos clamores. É preciso nós entender que o amor que ele tem no coração pela união do vegetal é tão melindroso, igualmente ao meu e ao de todos vocês. Aqui termino derramando mais lágrimas em cima da mesa do que letras em cima do papel, e agradeço a todos vocês. Veja o quanto é simples, o quanto é bonito. Uma pessoa necessitando de saúde, uma pessoa que sofria dores fortes, mas lançava o olhar dele ao outro, ao Gia, um discípulo muito simples. E ele dizia que o Gia também fazia parte do corpo dele. É o corpo místico do mestre. E eu penso que, da mesma forma, o mestre Irineu, o mestre Daniel, também sentia as dores e as alegrias de seus discípulos. E isso é algo muito especial. Onde não há o interesse e aonde há o amor, há uma coisa chamada fraternidade, que tanto precisamos. E aonde há fraternidade, há um caminho para a paz, que tanto precisamos. E também, algo muito bonito, ele pede que a Irmandade não escreva para ele, mestre Gabriel, escreva para o Gia, que estava precisando de atenção. E deixa um caminho, deixa uma forma, uma chave, para que a união possa clarear mais. Quando o mestre Gabriel diz assim, peço que não escreva para mim, e escrevam para ele, porque isso me conforta muito mais, e assim a união clareia mais. Ou seja, quando existe a fraternidade, existe a clareza, existe a luz, existe a paz e existe o amor. E o mestre Gabriel também termina com uma frase que eu considero lapidar. Aqui termino derramando mais lágrimas em cima da mesa do que letras em cima do papel. Nós estamos aqui em uma conferência em que tantas pessoas, homens e mulheres, de diversas áreas do conhecimento, aqui estão demonstrando a sua ciência, pelos seus livros, pelas pesquisas, e nós precisamos disso. Eu não quero desmerecer em nenhum momento isso. Mas, quando nós unimos a intelectualidade nessa frase representada pelas letras, quando nós unimos a essas letras, a este trabalho intelectual, o sentimento de amor, o sentimento de responsabilidade com aquilo que se escreve, o sentimento de ética e de moral que aquilo que se escreve, as letras passam a ter uma outra cor, passa a ter um outro brilho. Então, continuamos pesquisamos, continuamos a escrever, mas, se possível, dentro da consciência de cada um, incorpore a essas letras o sentimento. Incorpore a essas letras um espírito mais desarmado, para que nós possamos encontrar a fraternidade, para nós possamos nos auxiliar uns aos outros a continuar defendendo e preservando o uso religioso da ayahuasca. Eu quero, em nome do mestre Gabriel, repetir aqui uma palavra dele. Agradeço a todos vocês. E antes disso, eu quero apenas 2 palavras bem pequenas. Nós falamos muito em gratidão. A gratidão é uma virtude que ela precisa de uma boa memória. Quem não se lembra do bem que recebeu, não tem como ter gratidão.
E ao sentirmos gratidão, eu espero que esse momento que nós estamos vivendo juntos, ainda que nem sempre há divergências, e isso é muito natural, mas são momentos maravilhosos, são momentos em que nós estamos procurando construir uma grande nação, que é a nação ayahuasqueira, que não depende de linguagem, mas sim de coração, de sentimento, de razão. Então, ao nos lembrarmos desse momento em que estamos vivendo e sentirmos gratidão, essa virtude da gratidão nos fará recordar todos esses momentos. Repito as palavras do mestre Gabriel e termino a minha oração. Agradeço a todos vocês. Luz, paz e amor. Obrigado, Edson. Bia, nós temos tempo para perguntas? 10 minutos, né? Bom, então, nós vamos iniciar, então, agora uma pequena sessão de perguntas aqui aos nossos palestrantes. Aqueles que quiserem, né, dirigir alguma pergunta à mesa, podem se dirigir aqui à esquerda do palco, à minha esquerda, com a Bia. E enquanto as pessoas se dirigem até ali, eu quero só agradecer muito aqui a presença dos nossos palestrantes, né? Realmente, eu desde o início fiquei muito feliz em estar nessa mesa, nessa mediação, porque eu estou junto aqui a bons alunos aplicados dos nossos mestres, né, que estão nessas escolas espirituais, assim, muitos deles até antes de eu nascer, né, antes de meu pai pensar de eu nascer. Então, agradeço muito, tá, na pessoa do nosso amigo Edson, os nossos amigos do Alto Santo, nosso amigo Silvio Margarido. E também eu queria fazer assim. Podemos começar. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero, neste momento, agradecer a beleza que essa mesa está trazendo a este encontro, quando nos traz a presença dos mestres Irineu, Gabriel e Daniel, na fala dos nossos irmãos que trazem a força e a frequência da humildade nesse trabalho. Quando nós nos encontramos nesse momento, num momento, para mim, venho do Nordeste do Brasil, Paraíba, representando uma comunidade de João Pessoa e uma comunidade do Vale do Capão, na Chapada Diamantina, desse Nordeste brasileiro, quando há, num momento como esse, a possibilidade de, nesse encontro, nós podermos somar frequências de amorosidade e respeito pelo sagrado que é a ayahuasca. Quando eu encontro palavras como essas que vocês estão trazendo ao nosso irmão que falou agora, fechando brilhantemente essa mesa, nos lembrando que o valor da gratidão, da humildade, e compreendendo e aí eu trago para vocês a contribuição que vocês estão trazendo para mim, para o meu povo nessa hora, quando eu penso numa conferência internacional da ayahuasca, enquanto Iara, um graveto dessa conferência, e me coloco junto desse grupo, formando um feixe de gravetos, eu posso formar uma força representativa para que a nossa voz ela possa se tornar útil para uma sociedade que não compreende o que é a ayahuasca, para uma sociedade que condena uma prática sagrada acima de qualquer religião, acima de qualquer doutrina, acima de qualquer valor pessoal, acima de morais e éticas que são consideradas segregárias, né, que são consideradas centros específicos de intelectos, de compreensões de ordem mental. E aqui, neste momento, eu trago para esse grupo que aqui se encontra o que os mestres dessa mesa estão trazendo e nos lembrando, de que se nós pudermos juntar, acima da diversidade, o ponto de encontro, de interseção que nos uniu para esse encontro, para que possamos trazer uma voz para essa doutrina santa, para esse trabalho acima de qualquer ideia egóica, mas que possamos aqui somar essas compreensões dos mestres para nos auxiliar no formato, no modelo de algo que nos fortaleça perante as sociedades do mundo. Nós estamos aqui reverenciando o sagrado e os mestres em nós. Eu agradeço a esta mesa nesse momento. Boa tarde. Aqui estamos todos para aprender um pouco.
Eu ouço falar muito na simplicidade dos mestres, que advém até na época de Jesus Cristo. Mas eu vejo hoje todas as igrejas erguidas com tijolos, cimentos e muito custo. Foi falado aqui que a União do Vegetal conseguiu fazer um processo na América do Norte que envolveu milhões de dólares. Com tanta simplicidade, a minha pergunta é: como fazer essa retribuição da fé, né? Essa retribuição de uma coisa tão sagrada, como envolver a parte financeira, que é tão necessária para o erguimento de todas as casas. Não se ergue nenhuma casa se não tiver um tijolo, se não tiver um custo, se não tiver um esforço ali. Mas eu vejo aqui muita atenção nessa parte da simplicidade, mas eu vejo que a complexidade das coisas para existir, principalmente por essa parte jurídica, que a União do Vegetal conseguiu milhões de dólares. Com tanta simplicidade, como é que a gente consegue milhões de dólares? Edson, né? Não, peraí, Flávio, tem mais um. Lá no Alto Santo nós fazemos assim: quando a gente precisa erguer uma obra, a gente reúne os irmãos e diz: pessoal, estamos precisando de recursos, a gente precisa levantar a casa do Sr. Leôncio. Aí todo mundo se junta, um dá um dia de trabalho, o outro dá 2 dias de trabalho, um dá 1 milheiro de tijolo, o outro que tem de R$100 dá R$100, o outro que tem R$5 dá R$5, a gente se reúne, trabalha. O Antônio está aqui, mas a manhã inteira ele passou batendo prego e tábua e erguendo, refazendo a casa do Seu Leôncio, que vai ser um museu que atende toda a cidade de Rio Branco, com pesquisa, com material, com tudo que for necessário para a cidade. Estamos fazendo um benefício para a cidade de Rio Branco, às nossas próprias custas, com o nosso próprio trabalho, com o suor dos nossos irmãos, como o Antônio, que está comandando uma equipe de irmãos que estão trabalhando lá. E a madrinha peregrina disse para nós, na sessão de concentração passada: nós orçamos a obra e deu tanto. E até agora nós fizemos um arraial, chamamos a cidade de Rio Branco e todo mundo foi lá comer galinha caipira e rabada e jogar no bingo e juntamos a metade do dinheiro. E agora está faltando a outra metade. Então, por favor, vamos se reunir, cada um dá um pouquinho que tem e nós vamos, se Deus quiser, terminar a obra e a cidade de Rio Branco vai receber esse benefício. E se for preciso juntar $1 milhão, eu tenho certeza que a gente, com fé em Deus, trabalhando, reunindo, pedindo ajuda dos amigos, nós vamos juntar 1 milhão, 2, o quanto for necessário. Porque dinheiro não é nada para um mestre que tem tudo para nos dar. Agora, o que a gente... sim, e não vamos vender nenhuma gota de dime para isso. Entendeu? Agora, a história que eu queria contar do mestre Irineu é que a gente se lembra de tantas, é bem curtinha, entendeu? É só que a história é só o seguinte, é que ele costumava deixar o rádio ligado, tocando aquelas valsas antigas da difusora, né? Aqueles programas de melodia, e quando tocava uma valsa daquelas antigas que ele gostava e que a madrinha peregrina gosta até hoje, ele chegava na porta da cozinha, levantava e dizia: venha de lá uma dama de ouro para dançar com um cavaleiro de prata. Aí a madrinha saía, limpava as mãos, enxugava as mãos no pano da cozinha, aí a sala se enchia de gente, todo mundo parava pelas portas e janelas, ficava lá apreciando, e ele valsando até a valsa terminar, depois agradecia e voltavam para os seus afazeres. É essa alegria de viver a vida com simplicidade, com saúde e com amor, é que os nossos mestres nos ensinam, e é disso que a gente acha que principalmente tem que aprender. Obrigado. Bem, primeiro eu quero dizer o seguinte. Ok. Ah, tem mais um? Sim, ok. Olha, ouvi-lo, pode falar. Ser bem rápido. Dizer para os senhores, também agradeço à mesa, que simplicidade é um sentimento, não se deposita em conta bancária. Simplicidade é uma atitude movida pelo coração e pelo amor. Participo de um grupo onde tem 300 pessoas e todas se mobilizam no esforço
fazendo mutirão, trabalhando na enxada, cuidando dos jardins, erguendo, e aí as coisas se materializam e aparecem. Então, eu penso que, nesse momento, a fala de todos os senhores, para que possa diferenciar para alguns aqui, que simplicidade não é só andar de pés no chão e calça rasgada. Simplicidade são atitudes elevadas, nobres, que podem se construir e se materializar no quanto precisamos e numa obra sagrada. Só isso que eu tenho para dizer. 2 minutos cada um e fechamos. Não, tranquilo, Bia, porque o Toninho e esse senhor que falou agora falou algumas coisas que eu queria falar. Eu só quero, assim, deixar bem claro que a simplicidade dos mestres fundadores, Daniel Pereira, mestre Gabriel, mestre Irineu, permanece ainda. Simplicidade não é roupa rasgada, simplicidade não é isso, simplicidade é alguma coisa do coração, é do coração. E na União do Vegetal, desde o dízimo que é pago em todas as sessões, todo o dinheiro que entra na União do Vegetal, todo ele é rigorosamente contabilizado, tanto é que nós temos o título de Utilidade Pública Nacional e prestamos contas regularmente perante aos órgãos competentes. Nós também usamos o sistema de mutirão, da mesma forma como o saudoso amigo padrinho Manuel Araújo construiu a escolinha trabalhando com a Irmandade, nós fazemos assim também. E, graças a Deus, nenhum desses mestres fundadores precisa vender uma gota sequer do nosso sacramento. Nós procuramos conscientizar as pessoas do bem que é este sacramento e o bem que nós podemos fazer com este sacramento. Muito grato. Só complementando o que o Toninho Alves falou, nós estamos construindo o Memorial Alto Santo. Foi uma obra planejada, é a antiga casa de residência do senhor Leôncio Gomes da Silva, o nosso eterno presidente. Essa obra foi orçada no final do ano passado em R$70 mil. Tudo foi muito bem planejado. No dia 5 e 6 de agosto desse ano, nós fizemos um arraial. Nesse arraial, nós conseguimos arrecadar R$ 37.305,67. Com um pouquinho de gasto que teve, ficou um líquido de R$ 27 mil. Tudo muito bem contabilizado. A obra foi orçada em 70 mil. Está faltando recurso para a gente terminar, mas ninguém está pedindo dinheiro ao poder público. A Irmandade está se reunindo, está se cotizando para terminar a obra. Uma obra que vai servir para o nosso centro, que vai servir para Rio Branco, que vai servir para a humanidade, porque vai ficar lá aberta para quem quiser vir fazer visitações, fazer estudo, pesquisa. Agora é assim, cada pessoa, cada trabalho que é feito no Alto Santo, tudo é muito bem anotado. Quantas pessoas tomam daime, quantas pessoas vão lá, e as que não tomam daime, é tudo anotado, e a gente tem um relatório anual, e nunca a gente pensou em vender uma gota de daime sequer, porque a gente sabe que os nossos mestres, tanto o nosso mestre Raimundo Irineu Serra, como o seu Daniel, como o seu Gabriel, nunca pensaram nisso na vida. Uma vez, o meu pai chegou na casa do mestre Irineu, e olhou para ele e disse: mestre, o senhor poderia ser rico, se o senhor quisesse, poderia ser um grande fazendeiro. Mas o padrinho Irineu olhou para o meu pai e disse: seu Epitácio, eu não nasci para isso. Eu nasci para cumprir uma ordem da minha mãe, e eu cumprirei à risca, é de ajudar as pessoas necessitadas, de ajudar a humanidade. E a gente não ajuda a humanidade se a gente vai vender daime. Então, é assim que os mestres nos ensinaram, e é assim que eu tenho certeza que os bons discípulos dele vão continuar com essa doutrina enquanto ela existir. Obrigado. Certinho, só continuando a mesma história, e agradecendo inclusive aqui a companhia dos nossos irmãos da mesa e todos que nos assistem, dizer que as obras que nós construímos lá
em homenagem a essa doutrina maravilhosa do mestre Irineu, todas elas, que eu conheço, elas são feitas pelos próprios irmãos, com recurso dos irmãos, da doutrina, sem cobrar um centavo daquelas pessoas que vão lá tomar daime. Lá é grato. Não aceitamos que sejam de forma irresponsável, sempre de uma forma muito responsável. E para aquelas pessoas que realmente buscam a simplicidade que nós nos referimos do nosso mestre, não é a simplicidade para você não ter nada. A simplicidade era a forma como ele nos tratava. Eu mesmo, um garoto de 18 anos, próximo a completar 19 anos, ele me tratava com muita simplicidade, com igualdade, com respeito. Isso que o mestre Irineu ensinou a vida inteira e que passou para que nós pudéssemos ensinar aos nossos filhos e os irmãos que lá chegam. É uma casa, todas as casas que nós conhecemos, do mestre Irineu, mestre Gabriel, do mestre Daniel, são casas de caridade, são casas que estão lá para ajudar a gente a melhorar o nosso espírito, o nosso pensamento, para que a gente possa caminhar e tornar uma sociedade melhor. O mestre Irineu sempre quis que tinha ter irmãos dignos, que pudessem representar os seus objetivos de melhorar a sociedade, de melhorar as pessoas. Então, nós estamos no interesse financeiro. O interesse financeiro que eu tenho, pessoal, eu ganho com o meu trabalho. Aí esse eu faço muito. Nos meus 68 anos de trabalho, e todos os meus familiares buscando trabalhar com dignidade, sem, em nenhum momento, pensar em tirar nada de alguém para o meu usufruto, mas é do nosso trabalho. E o que nós fazemos lá, seja no nosso centro, seja no centro Rainha da Floresta, que é do meu irmão João Facundes, e seja no centro da Madrinha, quando a obra é comunitária, nós nos juntamos e fazemos tudo. O exemplo é aquela capela que tem lá, e a casa do seu Leôncio, que agora nós estamos fazendo arraial, fazendo todos, e se juntando e se cotizando para fazer em benefício de toda a comunidade, aberta a todos aqueles que querem conhecer a nossa história. Eu agradeço a oportunidade e gostaria teria história com o mestre Irineu para falar aqui um dia todo e ainda não daria tempo. Uma história maravilhosa, de muita paz, de muito progresso espiritual e material, e uma oportunidade maravilhosa para nós nos conhecermos cada vez melhor. Eu nem penso em dialética, eu só penso naquilo que é bom. E aquilo que o mestre Irineu me ensinou sempre foi o que é bom. Eu costumo dizer para os meus irmãos que agradar o mestre Irineu, faça o que ele gosta. E o que ele gosta, você busca na consciência. O que é bom, todo mundo gosta. O que não é, nem todo mundo gosta. Tá certo? Obrigado a todos. E que o nosso mestre e essa corte divina nos ilumine cada vez mais, nos dando muita paz, harmonia e união. Só para finalizar. Bom, eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, agradecer a São Francisco, ao mestre Daniel, né, ao Francisco Hipólito, por essa oportunidade de estar conversando aqui sobre os nossos mestres, né? E eu aprendo mais do que qualquer coisa, né? Cada causa, cada palavra que aqui foi proferida sobre esses mestres, para mim só trouxe alegria e conhecimento, né? Então, só quero agradecer a todos pela oportunidade e também pela responsabilidade. Muito obrigado. Se falta só eu, é só para agradecer e descontrair. Eu posso contar uma pequena brincadeirinha? Então, 2 piadinhas, né? Meu povo é porque eu sou assim mesmo, brincalhão. Eu sou descendente do meu pai e ele me fez e é assim que eu sou. Um prefeito, o padre estava na frente da igreja dele lá, aí um jumento morreu lá na frente da igreja. E ele ficou por ali com aquilo, passou um dia, passou 2 e nada da prefeitura, de ninguém da prefeitura ir lá. Aí ele resolveu ligar para a prefeitura. Aí atendeu, ele disse, é da prefeitura?
Aí ele disse, o prefeito disse, e aqui é da igreja. Pois não, padre, sua bênção, o que o senhor deseja? Ele disse, meu senhor, porque aqui morreu um burro na frente da igreja, está com 3 dias, e está um fedor horrível. E ninguém está mais aguentando. Aí o prefeito foi tirar a onda do padre, e disse, padre, mas não é direito da igreja cuidar dos mortos? Aí ele disse, prefeito, mas é direito da igreja também avisar a família. E uma outra, para descontrair, gente, é só para a gente rir um pouquinho. Chegou, falando em parte financeira e tudo, tinha um casal bem pobrezinho, e um menino gostava de estar no meio da rua brincando. De repente, o menino chega em casa e o pai dele tinha comprado uma televisão nova, ficou lá na sala. Aí ele chegou e olhou para a televisão e disse, mamãe, televisão nova, foi o papai que comprou? Aí ele disse, meu filho, deixa de ser besta, se eu fosse esperar pelo teu pai, nem tu tinha nascido. Minha gente, muito obrigado e uma boa tarde a todos. Bem, a Flávia pede que eu diga algumas palavras, mas serei bem breve, dizer da alegria de estarmos reunidos e que este sagrado sacramento, que é a ayahuasca, aqueles que já conhecem, possa estar cada vez mais em nossa consciência, em nossos sentimentos, e que nós possamos encontrar as soluções que precisamos e fazer de nossas divergências um motivo a mais para que a gente possa vencê-las e chegar a um ponto de união entre todos. Bem, após o término, que é daqui a alguns segundos, nós teremos 15 minutos de intervalo e retornada às 14h30. Muito grato a todos.